Hoje eu vou enfrentar um assunto que muita gente evita falar, mas eu resolvi enfrentar essa situação e contar para vocês a verdade. E eu vou te dizer que eu já passei por essa situação, eu inclusive fazia isso, que eu vou contar para vocês. Sabe, eu sou muito de uma fé racional. Eu acredito que seja por conta até da minha profissão. Eu sou há mais de 18 anos advogada. Então, a fé racional é, inclusive, acreditar no mundo espiritual. Senão, para mim, ela não seria racional. Um dia eu vou te contar o meu testemunho e você vai entender o porquê que eu estou falando tudo isso. Mas vamos lá, vamos ao assunto. Você tem em casa ou já viu em algum lugar, em alguma casa que você entrou, a Bíblia aberta no Salmo 91? Pois é, eu mesma já fiz isso. E tem muita gente que acredita que abrindo a Bíblia no Salmo 91 e colocando lá numa estante na casa, isso vai espantar o mal. E o pior, quando você pesquisa na internet como se livrar de coisas ruins, dentre essas coisas está abrir a Bíblia no Salmo 91. Foi assim que eu me utilizei disso. Pior, eu sou evangélica desde que eu nasci. E isso aconteceu numa fase em que realmente eu estava precisando de muita proteção e proteção divina. Nesse caso, não adiantaria nenhum outro tipo de proteção. Só que eu não sabia ao certo como fazer isso, né? Como que eu vou conseguir essa proteção? E aí eu fui pesquisando um pouco de tudo e acabei deixando a Bíblia aberta lá. Graças ao bom Deus, não durou nem 15 dias que eu fiz isso, depois eu comecei realmente a ter o discernimento do mundo espiritual. E eu já vou te contar. A única maneira de se proteger do mal é no nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome que está na Bíblia, e a gente pode falar disso em outro vídeo. Então, nós vamos enfrentar o Salmo 91. Ah, eu já vou te falar uma coisa. Se você deixa a Bíblia aberta todos os dias lá no Salmo 91, saiba, isso não vai te proteger. O que vai te proteger é você pegar essa Bíblia, abrir e ler todos os dias, principalmente em voz alta. Aí sim você vai estar mais próximo ou mais próxima da proteção que você está buscando. E ao entrar nesse tema do Salmo 91, me vem à cabeça uma pergunta que muita gente faz. Por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Vamos lá, Salmo 91. O Salmo 91 provavelmente foi escrito por Moisés, porque o Salmo 90 foi escrito por Moisés. E o Salmo 91, ele vem do contexto do deserto que o Salmo 90 já havia relativamente introduzido. Eu vou usar a minha Bíblia aqui, que é a Bíblia que eu gosto, vou até mostrar aqui para vocês. Às vezes vocês pedem indicação de Bíblia, eu gosto muito dessa. Bíblia de Estudo do Expositor, de Jimmy Swaggart, acho que é assim que pronuncia, tá? Então, Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi eu ao Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus é um refúgio, é o refúgio seguro contra o poder de Satanás. Betânia, Satanás existe? Existe, gente. O diabo existe, os demônios existem, isso tudo é muito real. Eu já tive diversas experiências com isso. E, de novo, o dia que Deus me falar que é para eu fazer, para eu dar o meu testemunho da minha vida, você pode ter certeza que eu vou sentar e vou gravar. E eu já adianto que ele será de horas. Então, Deus é o refúgio contra o poder de Satanás e todos os perigos do caminho. Mas Satanás tem poder? É claro que Satanás tem poder. Satanás era um querubim, ungido por Deus. Ele é um anjo caído. Os anjos têm poder? Sim, os anjos têm poder. Os demônios têm poder? Sim, os demônios têm poder. Porque eles também são anjos caídos. Os demônios só não têm poder quando a pessoa está no lugar secreto do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo. E o que tem poder é Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Já ouviram isso? Vocês querem que eu grave um vídeo explicando toda essa questão do sangue de Jesus e do nome de Jesus? E o porquê que Jesus veio, já que Deus é Deus? Se vocês quiserem, deixem aqui, coloca aqui na descrição do vídeo, no comentário, e eu vou gravar, tá bom? Para a gente poder aclarar esse assunto, e ele é lindo, maravilhoso demais.
porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. O laço do passarinheiro diz respeito às forças diabólicas das trevas que se opuseram a Cristo, inclusive através dos religiosos, os fariseus. Vocês sabiam? Grande parte dos inimigos de Jesus, se não a maior parte, eram fariseus. O que são fariseus? Eram os religiosos da época. Em Mateus fala muito sobre isso, e quando a gente for fazer o estudo nesse sentido, a gente vai trazer esse tema, que é muito interessante. Que é muito interessante, porque a gente pensa assim, os religiosos, nossa, eu acho que eles vão ser os primeiros da fila, né, da salvação. Na verdade, não é o que Jesus fala. Muito pelo contrário. Mas isso a gente deixa para outro vídeo. Mas é interessante como tudo se conecta na Bíblia, né? A peste perniciosa, como a gente está num conceito de deserto aqui, ela pode ser equiparada a escorpiões e cobras, que tinham muito naquela época. Por quê? Porque no deserto venta muito. E aí não tem como ficar com a lamparina acesa naquela época, né? Não tem como ficar com a lamparina acesa. Então não consegue enxergar se vai ter alguma cobra, se vai ter um escorpião. Então, mesmo que não se consiga enxergar, se está no esconderijo do Altíssimo, permanece a sombra do Onipotente. E esse versículo 4 aqui, eu vou contar uma coisa que eu acreditava e que é esquisito até. Mas vamos lá. Cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será teu escudo e broquel. E lendo Salmo 91, existem diversos louvores também que citam essa questão das asas, debaixo das suas asas. Aí eu pensava assim, até quando eu tocava o louvor, eu cantava, quando eu cantava essa parte eu pensava, mas asas? Mas Deus tem asas? Mas se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não tenho asas. Deus tem asas? Então, será que eu sou a imagem e semelhança de Deus, exceto as asas? Eu pensava nisso, eu não vou mentir aqui para você, não tenho porquê. Exatamente por essas dúvidas que eu gosto demais de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Isso que eu falei para vocês. Eu tenho uma fé racional, apesar de já ter vivido diversas questões espirituais e ainda viver. Mas como eu te disse, a fé racional para mim, ela é acreditar no mundo espiritual. Porque senão não tem sentido. E aí, não é o primeiro versículo que aparece falando de asas. Salmo 36, versículo 7, diz também, ó, quão ilustre é, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. Eu falava, gente, mas que asas são essas? E aí, eu não sei se você tem ou não essa pergunta. Pode ter gente aí que está rindo da minha cara, do que eu acreditava, da dúvida que eu tinha, como pode ter gente aí do outro lado também que isso já passou na mente, mas que não obteve essa resposta, ou que não perguntou para alguém, ou que teve até vergonha de perguntar isso para o pastor. E aí a gente vê o seguinte: o Salmo 91 ele é escrito em poesia. A gente percebe isso até no estilo de escrita, né? Aquele que habita no esconderijo. A sombra descansará do Altíssimo, do Onipotente. Então, existe muito essa repetição aí de palavras, existe muito esse contraste, né? Sombra, esconderijo, Altíssimo, Onipotente. E a gente vê isso bastante no Salmo 91. E a questão das asas é o seguinte: sabe o pássaro, aquela ave mãe, que protege o filho de chuva, de sol, dos predadores, que protege de tudo? Então, é essa comparação que está sendo feita quando fala debaixo de tuas asas. Então, quando eles estão falando isso, e eu acabei entendendo que realmente é uma figura de linguagem para proteção, né? De que você quer coisa melhor do que você estar debaixo das asas de Deus? Não existe proteção maior que essa. Você pode até falar assim, ai, Betânia, mas como é que você pensou nisso, gente? É claro que é isso. Já falei para vocês. Eu tenho uma profissão há mais de 18 anos, eu tenho uma formação há mais de 23, 24 anos, e eu me utilizo muito das palavras, né? Eu questiono muito tudo que eu ouço.
questiono muito tudo que eu leio. Então, por isso, eu sempre busco a verdade, a realidade por trás daquilo que eu estou ouvindo ou que eu estou vendo. Nem que seja um debaixo das asas. Eu preciso esclarecer isso na minha cabeça, para mim mesma, porque tem uma outra característica minha. Eu sou extremamente curiosa. Então, enquanto eu não desvendo isso, as minhas dúvidas, eu não sossego. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem a pestilência que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é lindo demais, né? E aí a gente sabe que milhões de pessoas estão sendo destruídas pelo poder das trevas, infelizmente. Mas Deus já havia nos falado, também lá em Mateus, que a porta para entrar no céu é bem estreita. Mas a promessa é que para aquele que está no esconderijo do Altíssimo, não é para qualquer um, não é para todas as pessoas que vão somente à igreja, frequentam, né? A gente fala, o crente de IBGE, né? Que quando vem o IBGE na porta, fala, qual religião que você é? Não é para esses, com certeza, mas aqueles que agem em obediência, andam em obediência, daqueles que conhecem a palavra, por quê? Porque para você cumprir a palavra, você precisa conhecer a palavra. Então, essa pessoa que põe a sua confiança em Deus não será atingida. E essa promessa é para todos. E aí, como uma boa questionadora, eu te pergunto o seguinte: então por que algumas crianças morrem? Então por que pessoas boas morrem? Morrem cedo, tá? Que eu digo, porque a gente sabe que a eternidade não é nessa vida, a eternidade é na outra vida. Então é claro que todo mundo vai morrer. Mas por que existe isso? Eu penso muito, e eu já vou falar o porquê para vocês, na vida eterna. Esse salmo, é claro que ele também é feito, ele é escrito para a nossa vida aqui na terra, mas eu vejo muito como aquela proteção 100% da vida eterna. Porque muitas vezes algumas pessoas questionam o seguinte: ah, e aquilo aconteceu com fulano, hein? Acho que estava em pecado, devia estar em pecado. Mas isso aconteceu inclusive com Jó. Por que todas aquelas coisas ruins aconteceram com Jó? Os amigos dele estavam tentando convencê-lo de que ele estava em pecado. E ele falava que ele não estava em pecado. E realmente ele não estava em pecado. Era uma outra questão que havia acontecido, para quem lê Jó e sabe, que fez ele passar por tudo isso. Na verdade, era uma provação do amor e da fidelidade de Jó. Mas os amigos julgaram imensamente Jó, porque tudo aquilo estava acontecendo com ele. Eu vou falar um pouquinho mais nesse assunto na hora que eu terminar esse vídeo, tá? Então, se você tem essa dúvida, espera aí até o final, só para a gente não cortar aqui a leitura dos versículos, tá? O estudo dos versículos. Tão somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui é difícil, hein? Os resultados de viver sem Deus, eles são claros. Só que muita gente me pergunta o seguinte: tá, e como que você me explica? Eles falam assim: fulano ou cicrano que tá super bem de vida e não anda com Deus, nem acredita em Deus, ou desrespeita Deus. Bom, a primeira coisa que a gente fala é: bênção não é igual a dinheiro. É claro que Deus abençoa também a parte financeira da pessoa, do filho de Deus. Mas, sinceramente, você conhece alguém muito rico em dinheiro, mas que não tenha paz? É muito difícil, né? Você saber primeiro se a pessoa tem ou não tem paz. A Betânia, eu vejo essa pessoa. Como é que eu vou saber se ela tem paz? Parece feliz, dá risada. Primeiro que é impossível a gente medir dessa forma. Eu vou te perguntar o seguinte, então. Essa pessoa tem muitos vícios ou tem algum vício? Um vício em bebida, um vício em drogas para poder fugir da realidade dela, apesar de ela ter esse tanto de dinheiro? Quais são os artefatos que essa pessoa tem ou faz para sentir-se bem? Esse é um ponto muito forte, que eu sinceramente acho que você tem que levar para a tua vida. Antes de questionar se a pessoa não tem Deus, por que que ela é rica em dinheiro? E além disso, para mim, também tem o significado da morte eterna. Por quê? Porque é muito claro para onde essas pessoas vão. Então, nós falamos aqui, ó, tão somente com os teus olhos
olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quando acontecer o julgamento final, será muito clara a recompensa dos ímpios. E isso não tem que te trazer alegria ou satisfação. Muito pelo contrário. Você precisa orar por essa pessoa em vida, para que ela conheça Jesus e para que ela vá para a eternidade em Jesus. E é por isso que eu criei esse canal e é por isso que eu estou aqui. A minha profissão, vocês já sabem, eu já contei para vocês. Só que Deus tem me chamado muito para eu pregar o ID, que cabe a todos. Todos nós devemos falar sobre Jesus e falar sobre a palavra para todo mundo. Eu não quero chegar diante de Jesus no julgamento final e Jesus falar assim para mim: eu te encaminhei para você falar sobre a minha palavra para os outros. Lembra aquele sonho que você teve? Lembra aquela profecia que foi feita? Lembra aqueles versículos que você olhava e falava: nossa, mas tudo aqui está falando de ide. Lembra quando você ia à igreja e a pregação era sobre ide? Lembra quando você ia à igreja e o pastor falava para todo mundo assim, ó: se Jesus te levar hoje, ele vai estar feliz com você ou não? E vinha na tua cabeça: nossa, eu não comecei o ide e você não fez nada? Eu não queria isso e nem quero para minha vida. Então, por isso que realmente eu criei esse canal. E eu tô divulgando e eu já vou pedir aqui para você também divulgar, porque isso também é o seu id. Você pode falar assim, mas eu não quero gravar vídeos. Não quero, eu não me dou bem com isso, não quero falar, mas você pode compartilhar, certo? E às vezes uma mensagem que você compartilha com uma pessoa é aquela semente que é plantada, que vai acarretar em quê? Num batismo, numa vida com Jesus e, por fim, na salvação. Isso é muito sério. Então vamos. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Alguém lembrou de mais algum versículo da Bíblia, lendo esse? Quando Jesus estava no deserto para ser tentado por Satanás, o que Satanás falou para Jesus? Eu vou ler aqui para vocês, ó, tá em Mateus, versículo 6. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito onde? No Salmo 91, que nós acabamos de ler. 91, 11. Que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás usou o Salmo 91 com Jesus. E o que Jesus fez? Jesus falou: então tá bom, então vou me jogar aqui e os anjos vão me pegar? Não, claro que não. Jesus respondeu também com a Bíblia, em Deuteronômio 6,16. Jesus respondeu, Mateus 4,7, logo em seguida do 6. Jesus lhe disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, não tem nem o que Satanás rebater nisso daqui, né? Porque Jesus não argumentou, não falou. Jesus também falou sobre a Bíblia. Jesus também citou o versículo, para a gente ver o poder que tem a palavra de Deus. 12. Nas suas mãos eles te levarão, para que o teu pé não tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Esmagarás debaixo dos teus pés o filho do leão e a serpente. Deus não está falando que ele vai acabar com o leão e com a serpente, mas que ele pisará e esmagará. Agora, esse versículo Satanás não citou para Jesus, né? 14. Porque a mim tem encarecidamente me amado. Também eu o livrarei, poluei em lugar alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Nós teremos angústia? Sim, Deus não vai nos livrar da angústia. Só que Deus está e estará conosco. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe
mostrarei a minha salvação. Nós vemos isso muito claro na história de José do Egito. Eu não sei se você conhece ou não, mas é uma das histórias que eu mais amo, tenho paixão nessa história de José do Egito, porque tudo que José passou e Deus estava lá. E ele foi ao cárcere e Deus estava com ele. E do cárcere, depois, ele foi governador do Egito. E por conta dele, na verdade, por conta da interpretação que Deus deu a ele do sonho do faraó, José do Egito acabou salvando diversas vidas lá para frente, porque ele fez uma estrutura de colheita e armazenamento de comida que depois faltaria lá para o futuro no Egito e na região. Inclusive, ele que salva os irmãos que o colocaram nessa situação. E aí, aqui, nós terminamos a leitura do Salmo 91. E eu quero conversar um pouquinho com vocês, dividir o que eu penso e o que eu já estudei sobre essas questões do por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E primeiro, em primeiro lugar, vocês acham que nós temos a capacidade de entender tudo que Deus pensa, quer e quer nos dizer? Só se ele quiser que a gente tenha essa compreensão, mas não, é impossível, a gente não consegue entender a Deus. Ele é muito supremo, não tem como. Mas a gente tem a referência que é a palavra dele. Então, todas as respostas devem estar na palavra dele. E aí, por exemplo, o José do Egito que a gente falou. Por que José do Egito passou por tudo aquilo? Lá na frente, ele foi glorificado. Lá na frente, ele foi honrado. E Deus sempre esteve com ele. Porque José sempre esteve com Deus. Então, ele passou por toda aquela tribulação? Passou. Só que acredito muito eu com aquele sentimento maravilhoso de quando a gente tem Deus com a gente. E aí você vem me falar assim, aquela pergunta que a gente fez no começo, mas uma criança falecer, qual é a resposta para isso? Eu vou te dizer, por óbvio, que eu não tenho essa resposta. Mas eu também vou te dizer que você já ouviu falar em alguma ONG, associação, fundação que foi aberta após a morte de uma criança? É claro que é horrível essa perda, mas será que Deus permitiu para que outras milhares de crianças fossem salvas? O que realmente interessa para a gente, é claro que essa vida é maravilhosa, essa vida está aqui, ela é para ser vivida e ela é para glorificarmos o nome do Senhor. Porque essa vida ela tem um significado. É o livre-arbítrio para você saber onde que você vai passar a sua eternidade. É claro que eu não quero passar por isso, e em nome de Jesus, que Deus nunca me permita passar por isso. Mas eu sinceramente acredito que essa criança ou aquela pessoa boa, ela foi para a eternidade. E um dia todos nós morreremos. Mas acredito eu que às vezes existam algumas permissões de Deus para que outras coisas aconteçam através disso. E aí também tem um testemunho muito interessante da pastora Tânia Teresa. A pastora Tânia Teresa é extremamente conhecida aqui na internet. Quem não conhece, vale a pena. Coloca aqui no YouTube, coloca no Google, pastora Tânia Teresa. E aí ela tem diversos vídeos, ela fala muito sobre libertação. Me ajudou demais numa época que eu estava precisando de forma extrema. E ela conta o seguinte, que na família do marido dela, do Otto, eles sempre foram evangélicos. E sempre boas pessoas, enfim. Só que os primogênitos da família morreram muito cedo. Muito cedo. Inclusive, o filho dela, que faleceu. Salvo engano, tinha um mês. Acho que nem isso. Acho que tinha realmente bem menos que isso. Mas, enfim, não me recordo de cabeça. E aí ela veio a estudar a questão da maldição hereditária. E ela encontrou na família do Otto, lá no antepassado, alguma legalidade que deu que os primogênitos morriam cedo. Isso não significa que os primogênitos não foram para o céu, mas que existia uma legalidade que conduzia a essa morte terrena. Então, é claro que depende muito do caso concreto, depende muito da revelação que o Espírito Santo vai dar para aquela ocasião também, né? Acredito muito nisso. É a Trindade, Deus Pai, Deus Jesus e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele existe, ele é real. Então, é claro que ele dá revelação. Mas é isso. Qual é a sua opinião?
Gostaria de saber muito. Eu sei que tem gente aqui que me acompanha, tem anos e anos de muita leitura da palavra. Divide aqui comigo